Pressão atmosférica é a quantidade de ar sobre nossas cabeças. É a pressão que a atmosfera, que o ar atmosférico, exerce sobre as nossas cabeças. Tudo bem até aqui, Sara? Entendeu o que é pressão? Você está sentada agora. Tem uma coluna de ar em cima da sua cabeça. Show? Então, ó, você está aqui, você é este ponto. E aqui, ó, é o limite, tá? Então, sobre a sua cabeça tem esta coluna de ar aqui. Você agora resolveu ir para um local mais alto. Você tem essa quantidade de ar sobre a sua cabeça. Situação 1, situação 2. Sara, onde tem menos ar sobre a sua cabeça? 1 ou 2? 2. A pressão atmosférica é a pressão, é a força que o ar exerce sobre a sua cabeça. Então me fala, na 2 tem menos ar sobre a sua cabeça. Então tem menos força sobre a sua cabeça. Menor a pressão. Quanto mais alto eu tiver, menos ar sobre a minha cabeça, menor a pressão atmosférica. Entendeu? Então já acabou. Se você entendeu isso, você já entendeu tudo. Para a água poder ferver, tem uma panela aqui, ó. Para a água poder ferver, ela tem que quebrar uma barreira. Qual é a barreira? Ela tem que quebrar a barreira da pressão atmosférica. Se a pressão sobre a água é alta, precisa de muita energia para a água entrar em ebulição. Pensa, eu tenho aqui uma panela. Esta água precisa ferver. Para ela ferver, ela tem que romper a força que esse ar exerce sobre ela. Situação 2. Eu tenho uma panela. Para esta água ferver, ela tem que quebrar a barreira da pressão sobre ela. Sara, onde é mais fácil quebrar a barreira? No 1 ou no 2? Se é mais fácil quebrar a barreira, aqui a água ferve mais rápido. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Lá em cima, se ela ferve mais rápido, ela ferverá a uma temperatura menor que 100 graus. Opa. Menor que 100 graus. Entendeu? Bem claro. Na verdade, quando você não entende o conceito do que é pressão atmosférica, aí você não entende mais nada, você só decora. A partir do momento que você entende o que é a pressão atmosférica, para ferver tem que quebrar a barreira da pressão. Então, quanto maior a pressão, mais tempo demora para ferver. O que, que acontece na panela de pressão? Eu simulo uma condição muito maior, uma coluna de ar muito maior. Por isso que dentro da panela a pressão é maior. Então, para ela quebrar a barreira da pressão dentro da panela, ela vai a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Meninos, meninas, quem não tinha entendido isso ainda, ficou claro? Show! Então, por exemplo, dá um exemplo. Jogadores de futebol sofrem jogando na altitude. Por quê? Vamos supor, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, como a pressão é maior,
as moléculas do gás, elas ficam mais comprimidas. Então eu tenho O2 para todo lugar que eu olho. Aqui em cima, como a pressão é menor, o ar, as moléculas, estão mais distantes. Existe menos ar por metro quadrado. Tem menos ar. Por quê? O ar expande, né? Como aqui embaixo ele está comprimido, ó, tá cheio de ar. Quando ele espalha para respirar, ó, eu preciso ficar catando o ar. Por isso que é mais difícil. Nesse caso, se eu chuto uma bola aqui, para essa bola seguir, ela vai ter que quebrar a barreira do quê? Da pressão, né? O ar tem que dar licença para ela passar. Quando eu chuto uma bola aqui, como tem menos ar, ela vai ter menos resistência do ar. Ela vai numa velocidade muito maior. Conseguiram contextualizar, gente? Entenderam isso? A pressão, o volume, a concentração do gás, locais mais altos, locais mais baixos. Ficou claro? Sim ou não? Show? Entenderam o contexto da brincadeira da pressão? O interessante, cara, é que não é curiosidade, é contexto, tá? Então isso que eu acabei de explicar para vocês não é curiosidade, é contexto. Então você pode sim encontrar uma questão de vestibular trabalhando todo esse contexto, falando sobre a bola de futebol, falando sobre o ar rarefeito, falando sobre um monte de coisa envolvendo isso, né? A importância de entender, né, a questão da bicicleta, por exemplo, que o cara tá lá pedalando, descendo o morro. O que ele faz? Ele vai abaixa, né? Para poder. Se ele tá numa região dessa que o ar já exerce pouca pressão e ele abaixar, a velocidade dele vai ser muito maior. Por quê? É quase que na física. Desprezando a resistência do ar, lá em cima, como tem menos ar, a resistência é muito menor. Tudo bem? Eu sei que é isso que você falou. Por quê? Porque é o que eu bato muito na tecla aqui com vocês. A gente tem alunos aí que, cara, sabem muito a matéria. Os moleques são quase uma enciclopédia. Eles decoram tudo. Você tá na sala, você pergunta os conceitos, bicho, o moleque sabe tudo. O moleque tá lá estudando, dominando, mas ele não consegue bem na prova. Por quê? Ligar. Lembra quando a gente falou do triângulo aqui? Falou sobre o triângulo do aprendizado lá de Mahaf, mas nas nossas primeiras lives. O que acontece com aquele triângulo ali? A gente tem o mundo micro, a gente tem o mundo macro. Então, não adianta você ter toda aquela perspectiva técnica, você domina o conteúdo técnico, né, aquela química analítica, só que você não consegue ter o contexto dessa química mais tradicional. Então, o que vai acontecer? Ele domina, mas ele não consegue bem no vestibular. Por quê? Porque ele não consegue pensar fora da caixa. O que ele sabe? Ele sabe que se o local é alto, a pressão é baixa, o ponto de ebulição vai ser menor. Pronto, acabou. Foi isso que ele. Agora, se eu crio uma história, uma narrativa, automaticamente ele não sabe mais o que fazer. E aí que é a parte mais interessante. Depois que termina a prova, que ele vê a correção, ele fala: eu sabia isso. Ele sabe aplicar a fórmula, ele sabe resolver, mas ele não. Não, mas eu nunca tinha pensado nesse contexto, e é o trabalho que eu tento fazer nessas lives com vocês, o tempo todo, pegando prova, analisando questão, pegando matéria do jornal, lendo o que está acontecendo e contextualizando, e contextualizando, e contextualizando. Por quê? Porque senão não faz sentido. Você vira uma enciclopédia, você tem um monte de coisa na sua cabeça, um livro didático na sua cabeça decorado, mas na hora da prova você não consegue bem nada. Por quê? Porque o cara vai te cobrar um raciocínio e você não sabe pensar. Você virou enciclopédia. Eu até brinquei outro dia com alguém que falou aqui, fazer um post-it, né, com pergunta na frente e resposta atrás. Cara, você vai decorar a matéria, só isso. Mas e o contexto? Como é que faz? Qual a ideia? Por exemplo,
Diminuição do ponto de congelamento. A diminuição do ponto de congelamento é crioscopia. Aí o cara vai numa loja de picolé e blá 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 e blá blá blá, você fala assim: "Pô, picolé, velho, aí me quebrou, aí eu não sei". Aí depois o professor resolve e fala assim: "Ó, o picolé aqui, ele não derrete, por quê? Porque a água dentro do carrinho, ela vai estar uma temperatura menor que zero. Ela vai estar uma temperatura -5, -6, então ela mantém o picolé congelado. Isso é a crioscopia". Aí você fala assim: "Ah, crioscopia, eu sabia". Não, você não sabia. Você decorou crioscopia. Essa é a ideia. Show, meninos! Até aqui tudo bem? Ficou claro a panela de pressão? Por isso que eu gosto dessas perguntas do nada assim. Professor, não entendi, explica. Aí a gente dá uma viajada, né?